Bom dia, tá? Bom dia, segundo ano, vocês já sabem, nome, número e série lá no chat. Sejam bem-vindos, né? Mais uma aula online. Lembrando que eu adoro aula online, vocês sabem disso. E mudo também quando eu vou começar a falar bom dia para vocês. E vamos para... Eu vou começar essa aula dando uma devolutiva. Por quê? Houve algumas dúvidas, quando a gente fala da questão ambiental, é muito fácil a gente falar assim, mas é só andar de bicicleta, mas é só... A gente faz coisas paliativas, pequenininhas, né? Não consegue ter essa visão tão grande. Foi o que eu falei da questão lá que eu tinha colocado para vocês da China. E essa questão da China, ela não é uma questão política, vamos esquecer a questão política, que a discussão hoje em dia em relação à China é uma questão política, é uma questão econômica, que nós todos gostamos de celular, todo mundo gosta de tecnologia, e eles são uns grandes produtores da grande tecnologia que a gente usa. Então, acaba sendo um país industrializado, extremamente industrializado. E quando a gente fala de industrialização, a gente fala de emissão de gás carbono, de óxido de carbono no ambiente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é politizar, mas sim observar, tá? E aí, teve uma outra questão. Eu vou aqui apresentar para vocês. Então, toda vez que eu começar as aulas agora, eu vou tentar, não vou prometer, sempre começar com uma questão anterior. Pro, mas aí vai o cara que... Vocês estão vendo minha tela? Não, agora sim. O cara que não respondeu no período vai usar isso daí de benefício para ele, porque você vai dar resposta. Pensem em vocês, não pensa no outro. Tá? Vamos lá. Opa, volta, infeliz. Volta. Olha o homem do ovo. O homem do ovo só passa durante a aula, gente. É impressionante. Eu tô parado na frente da minha casa, não passa. Mas quando eu tô dando aula, o bicho passa. Escola Inácio Coab, Inácio Monteiro 3. Esse negócio era para funcionar e não funcionou. O videozinho vai, fica bonitinho. Aê, as lanterninhas subindo. Essas lanterninhas, gente, depois eu vou explicar o conceito físico dela. Bem legal até ter colocado, tá? Mas vocês já sabem que o ar quente ele é mais leve do que o ar frio, por isso que ele flutua, tá? Lembrando também que eu não estou vendo vocês, nada de escrever no chat, a não ser o nome e a série. Se quiser conversar comigo, ligue o microfone e a gente conversa. Deixa o novo passar. Conteúdo: dilatação, condução, capacidade térmica, calor específico de materiais de uso prático. Habilidade: explicar propriedades térmicas das substâncias, associando ao conceito de temperatura e sua escala absoluta, utilizando o modelo cinético das moléculas. Identificar propriedades térmicas dos materiais nas diferentes formas de controle de temperatura. Eu sei, vai ter gente que falar assim, pô, professor, você já falou sobre isso. Falei. Depois que a gente falou sobre a questão de escalas termométricas, eu falei sim sobre o modelo cinético, eu falei sim como que as moléculas funcionam nessa questão do aquecimento, resfriamento. Só que, lembra que eu falei? Eu tentei protelar os cálculos, porque quando a gente fala de modelo cinético, a gente fala também da questão de como é o comportamento dos materiais com calor e a retirada do calor, tá? Quando a gente dá a resfriada nele. Então, para isso, eu tive que voltar de novo. Ui, meu Deus, quase contando caiu. Numa habilidade da qual a gente já trabalhou, mas eu acho necessário a gente sempre estar tocando nela, tá? Mas, enquanto isso, eu queria saber, eu queria que vocês ligassem o microfone e falassem um pouco o que vocês responderam nessa questão. Deixa eu ler. Que foi do último formulário. O álcool é uma fonte renovável de energia. Ele participa do ciclo do carbono? Qual é a vantagem do uso do álcool como combustível? Vamos lá, quem vai primeiro falar? Liga o microfone. Estou sozinha. Eu vou falar por nome. André, o que você respondeu? Vai, André, liga o microfone e fala. O que você respondeu? Não vai responder? Jamile? Gente, você não me deixa sozinha mesmo? O que você respondeu nessa questão?
Professora, eu não lembro. Na opinião de vocês, por que que ele seria um combustível renovável, sendo que, para falar a verdade, ele tem a queima também? Alguém tem uma ideia? Por que que ele seria um combustível mais limpo do que o petróleo? Nada? Professora, deve ser porque ele polui menos. É feito. Professora, por conta da extração dele, de como ele é produzido? Tem uma parte nisso também. Ele é um material orgânico, né? Outra coisa. Eu sei que ele é renovável. Ele é renovável. Então, pronto. Bom, Ele polui menos o ambiente. sim, mas ele queima. Lembra que para fazer a combustão, para ligar um motor, tem que fazer a queima. E a queima a gente não emite dióxido de carbono? Olha o silêncio. É pouco, né, professor? Oi? É pouco, né? Existe essa questão do material biológico, a biomassa dele ser usado como material combustível, pelo seguinte: na mesma quantidade em que que se produz o gás carbônico, a cana ela absorve também. Talvez não na mesma proporção, mas uma parte desse dióxido de carbono vai ser absorvido de novo pela cana, né? Então ele vai fazer a queima, concordo. Ele vai demorar mais tempo para fazer a queima? Vai. Então ele vai emitir, um período maior esse dióxido de carbono para a atmosfera. E só que plantando a cana, ela vai fazer o quê? Ela vai precisar fazer o processo de fotossíntese, então ela vai extrair esse carbono para ser utilizada ela para poder fazer a quebra, transformar isso em açúcar e poder transformar isso em matéria para ela. O próprio açúcar, o álcool, ele vai retirar dali. Então, assim, qual que é o benefício do álcool ao invés da gasolina, né? Ao invés de ser um material fóssil? A questão dele ser mais leve, da questão da queima, que demora um pouco mais, a questão de que uma parte é absorvida de novo pela planta. Então, assim, ele é sim. Ele é um combustível limpo? Não, ele não é um combustível limpo. Ele também emite dióxido de carbono. Numa quantidade bem menor do que o petróleo, bem menor mesmo, tanto é que a fuligem do álcool é praticamente quase nada comparado com a fuligem do petróleo. A fuligem é o dióxido de carbono, é o carbono ali, entendeu? Então, é bem menor. E esse dióxido de carbono que a própria planta acabou de emitir na queima como álcool, como biomassa, como um material combustível, ela vai absorver uma grande parte para ela de novo, porque ela vai precisar fazer o processo de fotossíntese. Entenderam? Ele entra no ciclo do carbono? Sim, ele entra. Só que num processo de, como é que eu posso dizer, mais renovável, né? Ele consegue emitir e consegue ser absorvido quase na mesma proporção. Diferente do petróleo, que, para falar a verdade, ele está lá embaixo, né, da nossa camada da terra, lá embaixo, eu retiro, faço a queima, esse processo da queima vai emitir o dióxido de carbono muito mais rápido para a atmosfera, então ele não vai ter essa mesma absorção. Ok? Conseguindo entender? Sim. Sim. Se eu tiver um carro flex, para mim, economicamente, o que vale mais, o álcool ou a gasolina? Acho que é a gasolina, né, professora? Dependendo para onde você vai, o quanto que você vai dirigir a gasolina, tá? O álcool, ele vai fazer a perca. Por isso que, para falar a verdade, ainda temos o combustível fóssil aí, porque os carros funcionam melhor, infelizmente, com a gasolina. Os motores foram feitos para gasolina, não foram feitos para álcool, tá? Mas, na questão ambiental, é muito melhor o carro elétrico. Mentira, é o melhor o carro do combustível etanol, porque ele não vai emitir tanto dióxido de carbono. Lógico que se tiver a terceira opção, que é o carro elétrico, 1000 vezes melhor, tá? E aí a gente vai para o modelo cinético. Vamos fazer aquela retomada, vamos falar em relação ao aquecimento, como que funciona isso na questão partículas. Lembrando que somos formados de partículas, tudo que está ao nosso redor é formado por partículas. E quando a gente fala da questão do aquecimento, a gente fala isso.
Quando ele está numa temperatura amena, ou a temperatura onde todos os corpos se encontram, ali naquela região, ele está assim, ó, estado sólido, ou se não está em fusão, que é o caso da água, né, que ele é um material totalmente, vamos falar assim, em que as partículas estão juntas, mas elas estão mais espaçadas, não tão espaçadas quanto o gás, mas elas estão mais moles, né, vamos falar assim. E aí, para mim poder fazer com que ela fique mais sólida, a sua textura, eu tenho que fazer o quê? Congelar ela. Então, ela chega no ponto de fusão, fazendo com que essas partículas fiquem mais devagar. Uma mais próxima à outra, mais devagar. Em líquido, elas estão ali um pouco mais espaçadas, porém também não estão elas não estão muito aceleradas. Quando eu começo a aquecer, ou eu estou em estado de gás, ele está assim, ó, para lá e para cá, para lá e para cá, porque ele está com uma temperatura maior. Professora, oi. Quando tá na panela de pressão, as moléculas elas ficam do mesmo jeito da terceira imagem, né? Só que elas estão presas, por isso que Sim. Cozinha mais rápido, né? Sim. Agora pensa nesse modelo cinético da panela de pressão. A água só chega até 125 graus Celsius, né? O cozimento dos alimentos, às vezes, necessitam que fique... Precisa de uma temperatura muito maior. Isso daí a gente vai ver também o ponto calórico dos alimentos. Precisa de uma temperatura maior. Feijão, por exemplo. Ele não tem essa questão do calor, ele precisa de um calor muito maior para poder cozinhar. E aí o que eu faço? Se eu colocar lá e a água ficar 100 graus, ela vai ficar 100 graus, 100 graus, 100 graus. Esse feijão vai demorar muito para poder cozinhar. Então, o processo da pressão é justamente isso que você falou. A água vai estar aquecida, chegou a 100 graus, porém, ela vai estar presa esses gases lá dentro. Então, ele vai fazer isso sempre. Vai ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. E vai acabar fazendo com que a temperatura daquela água chegue a 125 ou mais lá dentro. E eu consigo cozinhar o meu feijão por esse processo de pressão, tá? O gás que a gente tá falando, lógico, que é o oxigênio e o nitrogênio, porque ela vai fazer o quê? Vai aquecer, vão se separar de certa forma, e aí vai ficar viajando para lá, para cá, para lá e para cá, tá? Ok? Sim. O que seria o modelo cinético molecular? É isso que eu estou falando. Eu vou observar cada objeto, como que ele funciona no ambiente. Então, o modelo cinético vai depender muito do material que eu estou trabalhando. No caso da água, que é muito mais fácil da gente mensurar, a gente consegue perceber que o ponto de fusão dela é em 100 graus. Ponto de ebulição, minto, 0 graus, desculpa. Ponto de fusão, 0 graus. Pontos de ebulição, 100 graus. E o gás, a partir de 100 graus, aí ela começa a dividir, né, as partículas, e aí uma parte da água também evapora, e outra parte, ela é oxigênio e nitrogênio separado. Oxigênio e hidrogênio. Oxigênio e hidrogênio. Eu não sei por que eu tô falando nitrogênio. Oxigênio e hidrogênio separadinhos ali, tá? Então, quando eu consigo aquecer, ele vira um gás. Se separa e cada um com a sua... Depois ele volta de novo, como a gente tem que lembrar, que ele faz uma troca de temperatura. Na panela, tá 100 graus, ela começa a subir, subir, subir. O ambiente está entre 23, 31 graus que seja. Aí o que ele faz? Ele vai chegar a uma certa temperatura, uma certa altura, né? Ele vai diminuir a temperatura, ele vai fazer a troca de temperatura com o ambiente e volta de novo com gotículas. E esse é o processo da chuva. E é o processo também do modelo molecular. Quando eu falo de ambiente, eu preciso observar como que as partículas ao redor também estão se movimentando, tá? Está aqui o modelo molecular. O computador laser. Lembrando que temperatura é uma grandeza, tá? E ela reflete, em média, movimentos aleatórios das moléculas. Então, ela reflete aleatoriamente ali o movimento das moléculas, como que elas estão. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou tirar a média? Eu vou usar sempre um aparelho. Qual o nome desse aparelho, gente? Que eu uso para aferir ali o comportamento dessas moléculas.
Eu ia falar termômetro, mas não sei se é termômetro. Perfeito, é isso mesmo. É o termômetro. Quando eu vou aferir, lembra, vou mensurar os valores do comportamento dessas moléculas, eu vou usar um termômetro, tá? E aí, antes de eu chegar na dilatação, eu tenho que explicar para vocês como que funciona isso. Temperatura baixa, estão todas as moléculazinhas, todas as partículas juntinhas. Temperatura média, ela começa a se afastar uma da outra, bater ali, bater aqui. Quando a temperatura está alta, ela está batendo para lá, para cá, para cá, para lá, em movimento cinético, aumentando, transformando uma energia, que é a energia cinética, em energia calórica. Por isso que ele aumenta a temperatura pelo movimento das partículas. E ela muito alta, ela pode até virar um gás, ou, aqui nesse caso, um gás ionizado ou um plasma, que é aquele gás, ele é muito, o raio, né, em certos momentos, o branquinho do raio é um gás, é o plasma, que é uma das, tem o fogo, a água, a terra, é um dos... Esqueci, gente, esqueci mesmo. Mas o plasma, ele é um dos materiais mais importantes e estudados hoje, porque ele basta estar numa temperatura muito alta e ele simplesmente aparece. Uma descarga elétrica muito grande, ele não é o raio da descarga elétrica, é o plasma, tá? E quando a gente fala da questão das moléculas, do comportamento das moléculas, a gente não pode esquecer nunca da dilatação térmica. O que é dilatação térmica? Lembra do termômetro, quando eu mostrei para vocês o termômetro de álcool? Eu ainda falei para vocês que todo termômetro, tanto de álcool quanto de mercúrio, tem materiais lá que conseguem dilatar com uma temperatura baixa, porque 36, 37 graus é uma temperatura baixa, né? Então, o comportamento daquelas partículas lá das moléculas era fazer o quê? Se expandir. Então, quando a gente tem um termômetro, principalmente com mercúrio, a gente tem um filetinho bem fininho, onde quando ele está numa temperatura ambiente, ele está todo solidificado não, mas ele está todo numa região presa ali, paradinho, suas moléculas bonitinhas, viajando como se fosse uma água mesmo ali, estão todas perto uma da outra, mas não estão aceleradas. E de repente, coloca o termômetro, pega na mão o termômetro, ele começa a fazer o quê? Bater uma na outra e tentar escapar. Ela faz uma dilatação. Ele dilata. E aí, quando ele tenta dilatar, ele dilata e tenta fugir, ele sobe pela cânula. E aí eu consigo perceber o comportamento das partículas e aferir a temperatura. Então, quando eu falo assim, estabilizou em 37 graus, significa que ele chegou lá, parou de dilatar, estabilizou. Ali ele chegou no máximo dele. Então é 37 graus. Ali naquela temperatura. Coloquei na água quente, começou a ferver, ele subiu, vai até 100 graus. Estabilizou 100 graus, porque ele não vai subir mais, que a água vai chegar a 100 graus. Não vai subir mais aquilo ali. Então, essa estabilidade é o quanto ele dilata naquela pequena região. Ok? O que é dilatação? Vocês conseguiram entender? Cri, cri. Gente, vocês estão aí? Sim, professora. Tá. Por que eu estou falando sobre dilatação, gente? É um dos... para quem vai fazer engenharia, tem que prestar muita atenção na dilatação dos corpos. Muito. Não é só no termômetro que a gente vai falar sobre dilatação e contração. Né? Porque, para falar a verdade, os pisos da casa de vocês, ele tem um afastamento justamente para que não haja rachadura. E a gente vai falar isso lá no finalzinho. Porque é extremamente preocupante se a gente simplesmente só parar para pensar na dilatação em relação a essa questão de termômetro, a gente esquece que para tudo aqui está exposto a temperaturas extremas de calor e temperaturas abaixo. Pode falar. Ô, professora, eu não sei se é verdade, mas é verdade que o asfalto, ele dilata também quando dilata. Tem muito sol? Dilata. Ele dilata e ele muda também a sua textura, né? Dependendo. Porque ele tem a questão dos pedregulhos, lá das pedras, e tem aquele material que é o piche, né? E ele dilata tanto que ele perde até a estrutura dele, dependendo da temperatura. Só que ele precisa ser esse material que dilata e contrai. Por quê? Vai passar vários carros ali.
Lembrando que com a fricção daqueles pneus em energia cinética, ele está sempre aquecendo. Mas a temperatura da questão de estar diretamente recebendo os raios solares, ele vai dilatar também. E ele tem que ser desse jeito maleável, porque se fosse um concreto puro, ele racharia de fora a fora. Então, então quando eles vão fazer o piche, né, o asfalto, eles têm que colocar ali aquela liga, que é um piche, que vai fazer o quê? Ele vai dilatar e vai contrair. Quando que racha de arrancar teto? Quando está muito frio. Ele começa a rachar quando está muito frio. E quando ele está muito quente, o asfalto ele consegue até tirar uns pedacinhos, tudo, porque ele é um material bem... É como se fosse um chicletão, ele é uma liga, né? Então, sim, ele... Eu até esqueci lá nessa pergunta. Se ele dilata, tá? Tudo. Por isso que não pode fazer um material tão duro. Na Alemanha, tem eu esqueci o nome da estrada que tem lá, que ela é bem assim, grossona, de concreto, né? Mas não é simplesmente só colocar o concreto, ele não coloca só concreto, uma barrona de concreto. Eles colocam malhas de ferro, porque o ferro tem uma propriedade de dilatação diferente do concreto. Então, ele tem também essa questão da elasticidade, ele não vai deixar rachar. Os prédios que a gente tem aqui, que é tudo feito de concreto, ele tem que ter a malha de ferro. Se não tiver essa malha de ferro para poder fazer essa dilatação e contração, os prédios eles entram em colapso e racham. Então, por isso que tem que ter essa questão das vigas, tem que ser de ferro, porque ele tem essa questão ele dilata e depois ele retrai, ele não tem uma dilatação muito grande, não pode ser alumínio, ele dilata muito. Dependendo da temperatura, ele chega ao ponto de perder igual o piche, ele perde até a estrutura dele. Então, tem que ser um material que tem essa questão de dilatar e contrair sem rachar, né? Sem perder a sua estrutura. Então, por isso que tem que ter, sim, as malhas de ferro na laje, tem que ter aquelas malhas de ferro todinhas, porque senão você acaba quebrando, entrando em colapso do prédio, porque você tem que pensar nessa questão da dilatação térmica. Tá vendo como que é necessário? E aí eu coloquei um exemplozinho aqui, uma matéria, tá? De como que está tão assim na nossa vida. Com o calor, cerâmicas dilatam e estouram em prédios em Ribeirão das Neves. Moradores acordam com o barulho das cerâmicas e acionam o corpo de bombeiro, temendo que o prédio estivesse desabando. Gente, pensa, se coloquem no lugar. Eu moro no 7º andar do prédio, né? Já imaginou vocês acordarem de noite e o negócio tec, estourando? E isso acontece muito. Muitas vezes, quando vocês... o pedreiro não é bom, né? E ele coloca ali coloca piso praticamente assim, um piso muito encostadinho no outro. Não dá a margem de dilatação para esses pisos. Os pisos começam a fazer o quê? Ele vai dilatar, ele vai chegar um pertinho do outro, depois ele vai contrair. Esse movimento de empurrar um piso, empurrar o outro, vai fazer com que eles escolhem e estoure. É um perigo. No chão, é um perigo. Vocês podem ver que em algumas casas tem assim uns pisos mais fofão, né? Que é o quê? As pessoas não pensaram no espaçamento entre os pisos. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Ai, gente, que horror. Que aula mais... Só a Lana tá participando. E aí a gente tem várias formas de dilatação. A gente tem a dilatação térmica dos sólidos. O aumento de temperatura faz com o aumento de vibração e distanciamento entre átomos e que constituem um corpo sólido. Então, o aumento da temperatura faz com que esses átomos que compõem um corpo qualquer, uma mesa, uma borracha, alguma coisa, eles se afastem, eles batam um no outro por energia cinética e se afastam. E lembrando sempre que quando eu estou falando de calor, eu estou transformando energia cinética em energia calórica, tá? Então, quando eu faço isso, quando um corpo começa a ter dilatação, é porque ele começou a aquecer e as suas moléculas começaram a se afastar, porque elas batem e se afastam, batem e se afastam. E acaba aumentando, tá? E aí a gente tem a dilatação linear. A dilatação linear é quando a gente fala de um ponto a outro. Então, desenhei aqui, deixa eu ver. Aqui.
É quando eu falo dessa barra de ferro, e eu vou voltar lá, viu? Vocês viram que tem um cálculo. Essa barra de ferro, ela vai ter o aumento linearmente. Então, quer dizer, ela vai sair de um tamanho tal e vai a outro tamanho, dependendo do calor. E qual que é a questão de retração? Ela também pode voltar. Ela pode retrair também. Ela pode estar no tamanho de temperatura normal. Assim, e quando a temperatura estiver bem, vamos lá, menos 3 graus Celsius, ela pode estar aqui. E isso acontece com vários materiais, tá? Ele dilata e também contrai. O que vai fazer a diferença é justamente isso aqui, ó. O coeficiente angular dele. Para cada material, existe um coeficiente de dilatação linear. Para cada material, tá? Então, se apropriem disso aqui, dessa formulazinha. Vocês estão aí? Aqui. Tá aí, né? Por quê? Porque quando a gente fala da ponte, de uma ponte de ferro, são poucas que tem hoje em dia, mas as que tem, eles tiveram que justamente observar essa questão da dilatação linear. Não adianta você pegar só uma barra de ferro gigantona e colocar lá e deixar ela exposta ao frio, ao calor, sem calcular os pontos de dilatação. Porque ela tem uma dilatação dependendo do comprimento. Uma variável que pode simplesmente fazer com que haja uma rachadura, tá? Então, vamos aqui pensar aqui. Tem um exemplozinho, eu vou ali depois para ajudar vocês a fazer. Vocês estão vendo o exemplo? Sim. Para quem quiser acompanhar, pode acompanhar, tá? Para quem não quiser, pode dormir e depois vai me perguntar no meio da semana. Um fio de aço. Por que aço? Porque o aço, ele é o ferro normal, só que aí ele é aquecido e resfriado, aquecido e resfriado, aquecido e resfriado. Ele fica várias ligas. Por isso que ele é muito mais resistente que a própria barra de ferro. A barra de ferro em si, ela é mais maleável, mas só que ela quebra. O aço não, você consegue entortar ele todinho e é raro ele conseguir quebrar. Então, o processo de se transformar o ferro em aço é isso, de aquecer e resfriar e transformar isso em ligas, tá? Um fio de aço apresenta um comprimento de 80 metros. Quando sua temperatura é de 45 graus, quer dizer, 45 graus, acabou de sair da fábrica, está lá de 80 metros. Qual será seu comprimento quando sua temperatura for igual a 150 graus? Eu saí de 45 e fui a 150 graus. Estou aquecendo essa barra de ferro, de aço. Considere o coeficiente de dilatação linear do aço igual a 11 vezes 10 elevado a menos 6 graus negativos. Ali, esse aqui tem esqueci, tá? O nome disso aqui. Vamos lá? Eu vou fazer esse cálculo na lousa. Tudo bem, galera? Eu vou precisar que vocês falem comigo, porque eu não vou estar vendo vocês. Para quem tiver com o caderninho... E para quem estiver, não falem do meu tamanho, não falem que eu estou gorda, porque eu estou em depressão por causa disso. Eu vou fazer o cálculo com vocês aqui. Dá para ver a lousa? Gente? Sim. Dá? Sim, professor. Tá. Vocês vão ter que falar um pouquinho alto, tá? Deixa eu ir pro lado. Me arrumar. Vamos lá, galera. A barra de ferro começou com 80 metros. Isso foi o comprimento inicial. Vocês estão conseguindo me ver? Foi o comprimento inicial lá da barra. Acabei de tirar da fábrica. Tem 80 metros. Ele saiu numa temperatura de 45 graus Celsius. Temperatura inicial. Foi a uma temperatura, comecei a aquecer ele a 150 graus, temperatura final. O coeficiente de dilatação linear é 11 vezes 10 elevado a menos 6. Esse coeficiente é de cada material de que eu estou trabalhando. Existe uma tabelinha, depois eu vou mandar para vocês a tabelinha, tá?
Lembrando também que eu estou trabalhando com material metal. Ok? Ok. Dilatação o quê? Dilatação linear. Que é o que mais sai, tá? Quer dizer que ele vai sair desse ponto inicial e vai chegar nesse ponto final, tá? L0, LF. A fórmula é comprimento total, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente, vezes a variável, a variação que tem de temperatura. Então, eu vou pegar comprimento, é quanto, galera? Vai, galera, vocês estão na sala de aula. Comprimento é quanto? 80. 80. metros. Coeficiente angular? 11. 11 vezes 10 elevado a menos 6. E a variável, eu posso fazer aqui já, né? 150 menos 45. 105. 105. Eu vou dar um pulo no gato aqui com vocês, tá? Tudo que eu for fazer de multiplicação, tirando esse expoente aqui, que é uma anotação científica, eu coloco a parte. Então, eu vou fazer 80 vezes 11 vezes 105 vezes 10 elevado a menos 6. Isso daqui, se eu não me engano, dá 92.400. Ou é 9.200? Deixa eu só ver aqui. Gente, eu não sei, eu não lembro o cálculo assim de cabeça, não. 92.400, correto. Vezes, esse número, ele não some. Ele tem que estar aqui. Quando eu ver isso daqui, 10 vezes qualquer expoente, eu estou falando de notação científica. Então, eu tenho que transformar isso aqui num valor. Eu não posso acabar aqui. E como que eu vou fazer isso? Eu vou contar 6 casas de trás para frente. Então, eu vou contar o 0 aqui. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Opa, deu? Deu, gente? Não. Não deu. Então, o que eu faço? Quando não dá, eu acrescento 0. E aí eu faço 9, 2. Opa! Que absurdo que eu fiz agora. Então, ele aumentou 0,924 metros. Tudo Professora, eu bem? não entendi. Pode falar. Doutora, eu não entendi Não nada. entendi. Aonde? Do zero. Se acrescentou. Vamos lá de novo? Vamos só daqui, tá? Eu vou, quando eu for fazer notação científica, eu pego todo esse valor aqui, ó. 9.2.400. Meu expoente não é vezes 10? Aliás, é 10 vezes elevado a menos 6? Sim. Não é? Então, eu tenho que contar de trás para frente 6 casas. Quando eu estou, se esse expoente aqui fosse positivo, eu acrescentaria 6 zeros. Como ele é negativo, significa que eu tenho que ter 6 casas depois da vírgula. Então, eu já sei que tem que ter 6 casas depois da vírgula. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Não deu. E agora, o que eu faço? Acrescento 0. Só que não pode começar o número assim. Lembra que eu falei que é depois da vírgula? Vírgula 0. Porque não tem nenhum número inteiro. Sempre tem que acrescentar o 0? Sempre Sim, acrescenta professora. o 0? Não tem outro número que se acrescenta? Tenho que acrescentar pelo seguinte. Eu tenho que ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 númerozinhos depois da vírgula. Entendeu? Uhum, entendi. E para eu colocar esse número, eu tenho que começar de trás para frente, contando daqui para cá. Vamos supor que fosse menos 7.
É só um exemplo, tá, gente? Vou fazer de novo. Mas vamos supor que aqui... 7 não, vai, vamos colocar 9. Vamos supor que seja um 9. Vou fazer a mesma coisa. Copio todo o número. Isso aqui é uma sacada. O correto seria fazer a divisão, mas eu não quero fazer isso. Se eu tenho que ter 9 números depois da vírgula, então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Não deu? 6, 7, 8, 9. Se Ela caiu, gente, ou foi a minha internet? O meu travou eu também. Pra mim também foi. Pra mim também. galera, vocês estão aí? Sim. Te ouvi. Sim. Ai, eu não acredito. Voltou. Nossa, que susto. Tá ruim, tá caindo. Professora, você tá falando 2 microfones. Eu sei, meu amor. Tá, Voltei. Aqui? Voltei, né? Sim. Vocês conseguiram pegar tudo, gente? Não. Não, travou Sim. na hora. Merda. Mais ou menos, eu não. Eu consegui falar. Vocês conseguiram ver até a parte quando eu coloquei o expoente negativo? 9. Sim, professora. Sim. Parou em você Até acrescentando travou zero. depois que você colocou o 0. Você tinha terminado a conta. Já tinha conseguido terminar, então? Sim. Então, vamos supor... Eu agora fiquei com medo de cair de novo. Vamos supor que aqui seja menos 3. É uma aulinha de notação científica que vocês vão precisar muito disso, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar todo o valor. E lembra que eu falei que eu tenho que contar 1, 2, 3? Só que notação científica, infelizmente, só pode ter um número depois da vírgula. Então, eu faria o quê? 9, 2, 4, 0, 0 vezes 10, menos 1. Tá? Número, notação científica, ele não pode ficar com mais de um número na frente da vírgula. Mas eu tô falando de expoente. Pronto, tô falando de expoente. Normal, o que eu faço? Eu só conto, ó. 1, 2, 3, vírgula. Tudo bem? Sim. Então, até aqui foi, né? Então, vamos voltar lá para o nosso menos 6. Aqui, ó, 9, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso daqui foi o que aumentou o metro, tá? Tem que ter a grandeza. O tamanho final, o tamanho, a variação L total, eu vou pegar o meu comprimento inicial mais o que ele aumentou. E vou somar os dois valores. Vocês estão aí? Lembra que eu fiquei off, hein? Vamos pensar que essa liga de aço foi um material que eu usei para uma casa. E não pensei nessa questão da dilatação. Ele cresceu, não aumentou? Se ele aumentou, ele vai mexer com toda a estrutura. Ele vai deixar de ter aquele tamanho e vai mexer com toda a estrutura do objeto do qual eu vou estar, da qual eu construí. Por isso que eu tenho que pensar no material que eu vou usar. Não posso usar um concreto tão rígido. Eu vou usar ligas de aço, porque lembra que eu falei? O aço, ele tem essa questão de ser mais maleável. Eu tenho que pensar em tudo, mas eu tenho que pensar o quê? Na dilatação e na contração do objeto. O cálculo foi de boa, gente? Sim.
Vamos seguir somente a fórmula e observar os valores do qual a gente está trabalhando, tá? O que eu vou falar para vocês observarem bastante também é o coeficiente de dilatação linear. Porque para cada material existe uma dilatação. Eu não posso comparar o ferro com o alumínio. Não posso comparar o ferro com o ouro, né? Lembra? Não sei se foi com vocês que eu falei. Guardem essa informação para o ano que vem, tá? Um dos melhores materiais condutores de energia é a prata. Porém, a prata tem o coeficiente linear dela em que ela tem uma variação muito grande também. Então, ela consegue, ela dilata muito e acaba que ele oxida. Cada vez que ela dilata, ela perde um pouco dessa massa dela. Ela meio que transforma, e quando ela é aquecida, né? Ela transforma a prata em outro subproduto. E ela acaba perdendo essa capacidade dela de condução energética, mas ela continua sendo um dos melhores materiais condutores de energia. Mas ela dilata muito, né? Aí eu uso o cobre, barato, mais fácil, mais acessível, ele dilata, tem uma dilatação legal, ele é maleável, porém ele não vai... Meu Deus, o que é isso que o povo tá mandando para mim? Ele não vai deformar, a palavra perfeita, deformar. Ele simplesmente vai aumentar e vai fazer a dilatação linear dele, depois ele vai voltar de novo pro formato inicial dele, tá? Dilatação linear. Temos a dilatação superficial, aí a gente fala de área. Então, a gente vai falar sobre os pisos. Ele vai ter também essa variação, ó. Variação da área em metros por quadrado, não é mais metros, é metros por quadrado, porque eu estou falando de um quadradão, né, piso. A área inicial, coeficiente de dilatação superficial e variação de temperatura. Prestem atenção que é igualzinho o que a gente fez lá no começo. A única coisa que vai mudar é isso aqui, ó. Que o meu Bzinho agora, que é o coeficiente de dilatação superficial, vai ser 2 vezes alfa. Então, vai ser 2 vezes o coeficiente linear. Olha que absurdo. Então, quando eu for falar de dilatação superficial, eu vou estar fazendo 2 vezes o coeficiente linear, de dilatação linear, tá? A fórmula era só tem as variáveis, tá? Dilatação superficial é isso aqui, ó. Quando eu vou construir um apartamento, uma casinha, por que eu coloco cimento, não posso fazer um placão gigantão? Porque ele vai dilatar. Dependendo do calor que ele estiver, que ele for submetido, calor e frio, ele simplesmente vai dilatar. Por isso essas frestas entre os tijolos. Alguma dúvida, galerinha? Não, né? Vocês são... Nenhuma. A volumétrica, a questão de volume também são objetos do qual a gente nem às vezes vocês falam assim, pô, mas tal coisa funcionou tal dia e hoje não funciona. Vamos falar em relação à esfera. Nesse caso aqui foi um experimento que fizeram com uma esfera. E a gente tivesse aqui, a gente também faria um experimento com esfera. Quando eu simplesmente aqueço essa esfera, ela vai dilatar, mas ela vai fazer o quê? Vai aumentar o volume dela. Vai aumentar. Ela vai aumentar a área. Vamos falar assim, a área. Ela vai dilatar, vai ficar maiorzinha. Simplesmente porque ela vai expandir, né? Então, essa dilatação volumétrica é isso. Aonde que a gente vê isso, gente? Vocês não perceberem. Mas quando tá muito calor... Quem nunca sentiu a mão inchada? Quantas pessoas aqui já sentiu a mão, parece que está inchada, calor, com a dilatação, quando está muito calor? Alguém já? Ou será que só eu, por causa da minha idade? Ô, professor. Oi. É por esse motivo que quando a mulher está grávida, ela dilata porque a temperatura do corpo esquenta? Pouca coisa que aumenta a temperatura da mulher grávida A questão dela é mais biológica mesmo, porque ela precisa dilatar por uma questão de ponto de equilíbrio, então ela
ela fica toda redondinha, né? Porque ela precisa ver o pé dela, ela precisa se localizar nessa atmosfera que ela criou. A questão do quadril, porque o bebê tem que sair, então ela acaba dilatando, mas não tem essa relação com o calor. Porque, para falar a verdade, a mulher grávida, ela aumenta, se eu não me engano, 1 grau no máximo a temperatura do início lá da gravidez, antes da grávida. É pouca coisa, mas no corpo humano é quando a gente sofre uma carga um pouquinho maior de calor, quando tá no 31 graus, né? Acho que é por causa da minha idade também, que tá me ajudando isso. Mas quem tiver a mamãe do lado, pergunta. Quando a gente tá no calor, não sei se vocês já perceberam, a gente dá uma inchada, a mão parece que fica maior. As mulheres grávidas, não em relação das mulheres grávidas no calor, é o pé, que da mulher grávida incha, ela tem essa questão da dilatação volumétrica, ela aumenta o volume dela, mas por causa dos líquidos, porque a mulher grávida, ela circula muito mais sangue, circula muito mais líquidos, então ela dá essa dilatada também. Aí ela fica com aquele pezinho, a mãozinha gordinha, no calor. É horrível, tá? E a gente, quando tá o calor um pouquinho para mais, a gente dá essa dilatada, tá? E aí, como que a gente faz esse cálculo? Mesmo jeito, porém, nosso coeficiente de dilatação volumétrica, fora assim, desculpa. A única diferença vai ser a questão do volume, que a gente, quando fala de volume, lembra disso em matemática. Quando eu estiver falando em área, eu estou falando em metros ou centímetros quadrados. Quando eu estou falando de volume, eu estou falando de metros ou centímetros cúbicos. Lembra do cubinho? O cubinho tem o quê? Ele é 6 ladinhos, então cúbico quer dizer que eu tenho volume lá dentro, consigo colocar uma maçã lá dentro, tá? Então, quando eu falo de volume, eu falo em metros ou centímetros cúbicos. Então, a gente vai falar de variação em volume, vai falar de volume inicial, estou falando de líquido, estou falando de matéria, que ele vai dilatar o todo. Então, eu vou estar falando de volume inicial. E o coeficiente de dilatação volumétrica, eu vou trabalhar com isso aqui, ó, que é o Y, 3 vezes o coeficiente linear lá no começo. Por quê? Porque ele vai estar em 3 regiões na matemática, né? A gente fala o X, Y e o Z. Ou a gente fala a linha horizontal, a linha vertical, aí a gente dá uma deitadinha, né? E a linha diagonal, assim, quando ela faz uma diagonal, quer dizer que ela começa a ter volume, tá? Então, a gente fala em 3 planos. Por isso que a gente fala em metros cúbicos ou em centímetros cúbicos. Guarda essa informação, que isso aqui vai ser importante para vocês em tudo, em matemática, física, química. Coeficiente de dilatação linear. Aqui está os materiais. Lembra que eu falei que cada um tem os seus valores, né? A porcelana, 3 vezes 10 elevado a menos 6. O concreto, 12 vezes 10 elevado a menos 6. O vidro, presta atenção como o vidro ele é maleável, tem 8 vezes 10 elevado a menos 6. O chumbo, 27 vezes 10 elevado a menos 6. Tanto é que quando Hiroshima teve aquela explosão, primeiro porque também o chumbo ele tem uma capacidade de bloquear os raios, a radiação muito grande, né? Ele é um material que ele consegue fazer esse bloqueio dos raios, né? Não deixar sair a radiação. Mas o chumbo, ele pode ficar em extremo calor, que ele não vai derreter tanto assim, né? Dos líquidos também, presta atenção. Aí a gente vai falar de volumétrico. E aí eu vim aqui para falar um pouco sobre os objetos no dia a dia, como que a gente consegue observar essa questão da dilatação. Não sei se vocês já perceberam, mas em linhas de trem e metrô, tem isso aqui que se chama tala de junção. Já viram? Alguém já andou numa trilha de trem aqui? Ninguém nunca atravessou uma trilha de trem? Não. Ai, gente, como vocês são pobres soberbo. Eu atravessava direto e reto lá no Itaim. Passei por baixo do trem uma vez para poder atravessar a linha do trem. Ai, que absurdo.
Bom, Professora Vida Louca. eu era muito pobre, gente. Eu ainda sou, né? Mas eu era muito. Quando eu ia para casa da minha tia, eu tinha que passar pela linha do trem. Era feio o negócio. Mas voltando aqui. No metrô, se eu não me engano, aqui tem uma talinha até de um material muito mais elástico, né? Mas ele tem essa tala de junção aqui. Por quê? A linha do trem não pode simplesmente pegar uma barra gigante de aço e ir de fora a fora. Tem a questão do atrito do trilho, da rodinha do trem lá, das rodinhas mesmo. Tem a questão de que ele está exposto diretamente à luz solar. Então, ele vai sofrer a dilatação linear, vai sofrer a dilatação volumétrica e a dilatação diária, que eu esqueci o nome. Então, a gente tem que pensar nessa questão de ter uma vazão, dele poder aumentar tanto de um ponto ao outro. Então, ele tem essa junção nesse lado, e no outro extremo ele também tem essa questão de ter um espacinho aqui, para que quando ele dilate ambos os trilhos, esses pedaços, segmentos de trilho, eles não deformem, eles não se juntem e empurrem um ao outro para cima, porque o trem ele tem que fluir bonitinho ali. Então, quando passa o pneu da rodinha lá do trem, ele cria um atrito. Criando atrito, ele cria o quê? Transforma a energia cinética em energia calórica. E ele vai aquecer esses trilhos. Então, já tem o calor de estar exposto, já tem o calor do maquinário que vai passar, então ele vai sofrer uma dilatação. Se ele não tiver essa falha aqui, esse pequeno distanciamento, e prestem atenção que ele não está cortado assim, ele está cortado lateralmente, né, numa 45 graus, vamos falar assim, para poder fazer essa junção e ele ter esse crescimento onde ele não empurre o outro trilho, porque senão vai ter aquela distorção. Aqui é uma das pontes, prestem atenção que praticamente todas as pontes têm, não deveria ser isso tudo não, mas tem uma pequena falhinha ali, que depende, quanto maior a ponte, maior vai ser a dilatação dela também. Então, as pontes, elas têm que ter essa questão dessa fresta também, porque ela vai dilatar concreto, ferro, tá tudo ali no meio. Então, ela vai dilatar ambos os lados da ponte também, ambos os segmentos. Tem que ter essa falha para que não haja também onde uma empurra a outra e colapse e caia. E também tem a questão de que muitas pontes aqui em São Paulo, a galerinha monta comunidades embaixo. Quando pega fogo, e eu vou até falar no próximo slide sobre isso, quando pega fogo, essa ponte aqui, ela vai dilatar. E as pilastras também vão dilatar, tá? Quando eles ficam um tempão analisando, é para ver se essa dilatação não ocorreu a mais do que já foi programado para que os carros passem, a exposição do sol, porque ele vai dilatar, vai contrair, ele vai entrar nessa questão do colapso. Se ele dilatar demais, quando ele retrair, ele pode rachar. Então, eles deixam esse espacinho aqui, justamente para que haja esse movimento do material, tá? E aqui foi anteontem, no dia 1º de maio, fez 3 anos daquele acidente horroroso que teve lá no Paissandu. Vocês lembram disso? Sim. E por que eu trouxe justamente essa imagem que tem que ser chocante mesmo, porque o World Trade Center foi praticamente a mesma coisa, e esse foi o mais recente, né, no Paissandu. O prédio já estava numa estrutura deplorável. Porém, se ele não tivesse ali, as pessoas, se não tivesse acontecido esse acidente aqui com incêndio, ele poderia durar mais um tempo. Mas, o que aconteceu? Por que aquele prédio, ele ruiu daquele jeito? Prestem atenção que ele saiu da primeira laje e foi assim, ó, igual o World Trade Center. O World Trade Center, o avião bateu no meio, fogo começou a aquecer todo aquele aço, todo aquele concreto, colapsou, dilatou. Quando ele dilatou e colapsou, ele veio caindo, laje por laje. Isso daí é um movimento normal. Lembrando que ele vai vir laje por laje, então quer dizer, esse peso dessa laje vai cair em cima dessa, que vai aumentar, lembra a quantidade de energia?
vai aumentar a quantidade de energia que vai cair na terceira, vai aumentar a quantidade de energia e vai vir. O que foi, Emily? Então, esse caso do Paysandu, a galeria... Ai, que pena. Foi e voltou. Quando aconteceu isso lá no Paysandu, lá eles conseguiram construir várias e várias e várias comunidades dentro desse prédio. Eram várias casinhas feitas de madeira. Houve um sobreaquecimento desse prédio. Quando houve o sobreaquecimento e o prédio já estava em estado já deplorável, a primeira laje ruiu, dilatou. O restante das lajes já estavam também dilatadas. Então, ela veio fazendo o quê? Veio ruindo, uma em cima da outra. E aí, quando chegou no final, já não tinha mais nada, né? Ela simplesmente não tinha, só tinha restos de concreto. Foi o que sobrou. Então, quando a gente aquece demais um objeto, nesse caso foi o prédio, eu começo a colapsar porque eu começo a fazer o quê? Dilatar. Porque se esse material fosse preparado para isso, que não existe esse material preparado, se for, não, porque a gente pode ter acontecido o seguinte, mas não era madeira, a madeira era só dentro, tinha estrutura, que era metal e ferro, mas por que aconteceu isso? Foi a questão da dilatação. Aqueceu demais, o prédio dilatou, a estrutura colapsou e começou a cair de laje por laje. Nesse caso aí morreu 7 pessoas, né? Foram 7 mortos, 2 desaparecidos, sendo que desses 7 mortos tinham os meninos que eram gêmeos, né? E o mais assustador de tudo é que tinha um rapazinho se pendurando aqui tentando sair, e aí a galera, os bombeiros estavam quase conseguindo pegar ele, e foi quando o prédio ruiu, né? Então, assim, quando a gente fala da questão de dilatação, eu não posso pensar somente em cálculos, eu tenho que pensar nela, na estrutura do cotidiano todos os dias, porque tudo dilata, tudo está dilatando nesse exato momento e tudo contrai também. Quando eu estou na minha casa e o chão é de madeira, aquele hank, ou aqueles estalinhos do guarda-roupa, é justamente a contração e a dilatação desses materiais. Quando ele contrai, ele faz barulho. Então, quando está muito frio, normalmente os guarda-roupas começam a fazer aquele barulho, crack, crack. Porque está fazendo o quê? Ele está contraindo aquele material todo, ele está abraçando, né? Se abraçando, aquelas moléculas estão se juntando. E aí acaba acontecendo esses barulhinhos. OK. Sim, se a janela for de madeira, por causa disso. Pensa na janela, ela fica exposta ao calor e ao frio. Então, como ela fica exposta ao calor, ela dilata, fica bonitinho. Não sou espírito, gente. Ela dilata, fica maior, e aí, de repente, a temperatura cai. Ela vai ficar um período ainda aquecida, né? Mantendo aquela temperatura que ela recebeu durante o dia inteiro. Quando ela começar a diminuir, fazer essa troca de temperatura com o ambiente, quando a gente chega a temperatura à noite, ontem mesmo chegou acho que 11, 12 graus, então quer dizer, ela vai retrair, ela estava bem, né, linda, maravilhosa, imensa, de repente ela começa a contrair. E é uma troca rápida isso daí. Então, quando ela faz essa troca rápida de temperatura, acaba fazendo aqueles tec-tec, não é espírito, gente, não adianta, não é espírito, é física, tá? E lembra que vocês falaram que eu estou aqui para acabar com os sonhos de vocês? Então, estou aqui para isso, tá? Considerações finais. A atividade referente a essa aula estará disponível a partir do dia 10/5. E beijo e tchau. Galera, tem dúvidas? Não. Não? Eu acho que foi uma aula legal, foi uma aula bacana, gostei muito. Não, professora. Gostaria mais de participação de vocês não estão participando, né? Vai fazer o quê? E eu gostaria muito que vocês preenchessem os formulários direitinho, me entregassem, gente. Só 45 pessoas de um monte que a gente tem, não dá, né? Então, são poucas participações. Essa semana, provavelmente, sai a nota de vocês. Não chorem, tá bom? Beijo e tchau, galerinha. Tchau. Tchau.